gente sabe que hoje clínica geriátrica é um tabu na sociedade. Clínica geriátrica lembra quê? Lembra asilos, abandono, um depósito de idosos, né? Então foi onde eu identifiquei o que eu poderia estar trazendo de diferente? Como que eu poderia estar construindo uma visão nova? Porque eu precisaria chamar a atenção dessas famílias de uma forma diferente. Eu não queria abrir uma clínica para ser mais uma. Eu tenho que entregar banho, comida e medicação, porque é isso que o idoso precisa, mas o que eu posso entregar além? Aonde que eu desconstruo essa cultura? Aonde que eu faço o meu cliente ter uma experiência diferente com o processo de envelhecer? Porque em envelhecimento todos vamos envelhecer. A gente pode envelhecer de uma forma tranquila, num lugar de qualidade, com uma autonomia preservada até onde a gente consiga, porque se ser uma clínica para entregar banho, comida e medicação é muito fácil. Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt, sou CEO da 981 Marketing Saúde e esse podcast aqui é um podcast onde a gente aborda sobre 3 grandes pilares: o marketing em saúde, a experiência do paciente e a gestão de clínicas e consultórios. Nosso podcast, ele é feito especialmente para vocês, que são os nossos espectadores, que têm algum negócio na área da saúde ou que têm interesse em empreender. E a gente está sempre trazendo convidados muito qualificados e que realmente praticam no dia a dia a gestão, o marketing, a experiência do paciente para trazer insights valiosíssimos para vocês. Os nossos episódios, eles saem nas quintas de 15 em 15 dias ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. No YouTube você nos acha bem facilmente, é só colocar @981 por extenso. E no Spotify a gente está como 981cast Negócios em Saúde. Além disso, nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, a gente sempre está postando os melhores cortes aí para vocês estarem por dentro a cada novo episódio que a gente tem no 981cast. Então, para a gente começar esse episódio, eu preciso apresentar para vocês a minha convidada. Inclusive, antes aqui estávamos relembrando velhos tempos que a gente já passou juntas, a gente já se conhece há um bom tempo e eu queria muito trazer ela, Fernanda Dick. Seja muito bem-vinda ao 981cast. Muito obrigada, um prazer, é uma honra, né, estar aqui contigo e poder contar aí um pouquinho da minha história, né? Tem uma história bem legal pra gente compartilhar. Bem legal. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, né? Então hoje a gente vive um outro momento, né? Dentro do empreendedorismo e poder estar compartilhando isso pra mim é muito rico, pode ter certeza. Eu te agradeço muito. Ai, nossa, vai ser bem legal, com certeza. E vocês que nos acompanham aqui, vocês vão gostar, com certeza. E pra gente começar, eu preciso apresentar então a Fernanda, mas eu vou apresentar só um tópico. Ela é enfermeira e proprietária da Bela Morada Sênior. Mas eu quero que tu te apresente, Fê. Quem tu é, além desse cargo, além dessa posição, além da profissional? Quem é a Fernanda? Bom, eu sou uma mulher sonhadora, acima de tudo, né? Tenho Deus como meu guia. Sou apaixonado pela minha família. Eu acho que um dos sonhos que eu realizei na minha vida foi a chegada do Bernardo, do meu filho. E sou uma mulher que gosta de muitos desafios, amo viajar e posso dizer que hoje sou muito mais completa com a oportunidade de estar frente ao Bela Morada, assim. Então, acho que esse é um pouquinho do resumo aí da minha história como pessoa. Ela é uma profissional, vocês vão ver que se envolve muito, gosta realmente bastante de desafios, que se entrega, é intensa. Então ela vai com certeza contribuir muito aí para os nossos espectadores hoje. A gente precisa falar, né, Fê, sobre a tua história. A gente não tem como não contar, compartilhar, não contar essa história desse episódio sem mesclar com a tua história. Não tem como, né? E antes, perdão, da gente falar da residência, do teu negócio em si, a gente precisa falar um pouquinho da profissional, da pessoa que tá por trás, né? Que é a Fernanda. E quando que pra ti a enfermagem, tu como enfermeira hoje, né, virou gestão, né? Que momento, assim, que foi esse ponto de virada? Conta pra nós um pouquinho da tua história. Certo. Bom, então eu fiz a minha formação na Unisc, né, em 2010. E um dos sonhos de quando eu me formei realmente era trabalhar como enfermeira assistencial.
aquela enfermeira padrão que se estrutura dentro da universidade. Tive essa oportunidade muito curta, mas pude vivenciar isso, e foi onde eu olhei e me deparei com a situação e pensei, não é por aqui o caminho, né? Mas era aquilo que se estruturava para dentro da graduação que eu fiz. Um dos sonhos... Naquela época também, né? Isso, e um dos sonhos da minha vida sempre foi fazer medicina. Até tentei em algumas oportunidades em universidades federal, que era o que eu poderia ter acesso. Fiz cursinho 2 anos, mas não consegui acessar. Então, acabei optando pela enfermagem, até para ficar mais perto de casa também. E aí, me deparando com essa não identificação da área assistencial, fui mandando currículo para os outros lugares e tive a oportunidade de atuar, então, dentro de uma cooperativa de saúde, onde fomos colegas, né? E aí foi lá que eu comecei a identificar, e também por sinais da minha gestão, que eu tinha habilidades para a área da gestão, que eu poderia estar me desenvolvendo naquilo. E aí comecei a ler mais, tive a oportunidade de fazer muitos cursos, de me aprimorar, ganhei oportunidades internas para esse crescimento, onde eu fui me descobrindo e me realizando, né? Então, por lá eu fiquei praticamente 10 anos, tive a oportunidade de liderar pessoas, tive a oportunidade de criar produtos, tive a oportunidade de estudar o envelhecimento populacional, aprofundar em relação a isso, tive a oportunidade de precificar custos, né? Porque precificar hoje o custo assistencial é muito difícil. Então foi uma escola para mim, e foi ali que eu comecei a identificar que essa era a área que eu gostava, que liderar pessoas, que trabalhar com gestão era onde fazia o meu coração bater mesmo, né? Que eu gostava que eu gostava dessa área. E aí, por um encerramento de ciclo, né? Então foi onde eu saí dessa cooperativa e comecei a olhar para o mercado. Durante esse período da cooperativa, eu tive muito acesso a clínicas geriátricas, porque a gente fazia esse trabalho nelas também. Então, eu sempre olhava aquilo com um ponto a melhorar. O que eu poderia fazer diferente se fosse meu negócio, né? O que a gente poderia estar entregando de melhor? Porque a gente sabe que hoje clínica geriátrica é um tabu na sociedade, muito né? grande. É uma cultura onde as pessoas, a gente chega a falar sobre o assunto clínica geriátrica. Eu vejo hoje, quando as pessoas ainda perguntam, qual é teu ramo mesmo? E eu falo clínica geriátrica, as pessoas me olham assim com um olhar meio arrepiado, né? Porque a intenção é de que clínica geriátrica lembra aqui? Lembra asilos, abandono, depósito de idosos, né? Sobre fim de vida, sobre só vai para clínica geriátrica quem realmente está prestes a morrer. Tem muito, né? Sobre isso, ainda. Então, foi ali que eu comecei a olhar para esse mercado, fiz um estudo de mercado, olhei para as minhas habilidades, né? E entendi que eu poderia sim me experimentar nesse ramo também. Então foi onde eu comecei a idealizar, sonhar, junto com meu marido, que também já empreende hoje. Então foi onde eu identifiquei o que eu poderia estar trazendo de diferente, porque eu não queria abrir uma clínica para ser mais uma, né? Nós já tínhamos um número de 20 e poucas clínicas naquele período, falo isso há 7 anos atrás. Então, o que eu poderia trazer de diferente, né? Como que eu poderia estar construindo uma visão nova, porque eu precisaria chamar a atenção dessas famílias de uma forma diferente, porque não seria só mais uma clínica. Eu tinha que apresentar algo que elas dissessem, mas vamos ouvir essa proposta, porque senão eu só me tornaria mais uma, e esse não era o meu objetivo. Então, foi ali que despertou esse meu lado empreendedor, né? E aí eu consegui fazer estudo de mercado, consegui me aprofundar, conhecer a concorrência e poder entregar algo inovador, que é o que a gente consegue manter até hoje para Santa Cruz, né? Sim, que é uma proposta bem legal. Né? Uma proposta bem diferente, bem diferente, daqui a pouquinho tu fala, mas eu queria pegar antes uma parte do que tu falou, contando tua história agora. Tu disse, eu quero que eu... Como é que eu escrevi aqui agora? Nem eu entendi a minha letra, mas enfim. Tu disse que tu poderia sempre fazer diferente. Pra ti sempre é uma máxima, isso, né? E aí eu te pergunto, tu tem toda a tua trajetória, né? Desde enfermeira assistencial, na parte de gestão de uma outra operadora, enfim... E hoje no teu negócio, isso sempre foi assim? Tu sempre teve esse pensamento na tua vida? Tipo, o que eu posso fazer de diferente aqui? Porque isso é muito um modelo mental, algo que tá dentro de ti, né? Como é que é, assim? Me conta. O que tá aqui dentro? Eu acho que eu fui muito treinada para olhar
para uma entrega melhor. Eu sempre digo assim, quando tu trabalha com um custo assistencial, ele é muito desafiador, porque o cliente precisa da assistência, mas ao mesmo tempo aquela assistência ela tem que se tornar viável, né? Porque hoje as operadoras de saúde, por exemplo, por mais que tu tenha aquela acessibilidade, elas precisam se manter no custo assistencial. Então, a gente sempre tentou extrair o melhor, né, dentro de um serviço de qualidade, dentro que a gente pudesse oferecer de uma forma melhor. Então, olhar para um serviço de saúde hoje beleza, eu tenho que entregar banho, comida e medicação, porque é isso que o idoso precisa, mas o que eu posso entregar além, né? Porque se ser uma clínica para entregar banho, comida e medicação, né, que é mais ou menos o que a gente diz, é muito fácil, né? Eu junto o número de pessoas, coloco o número de residente ali dentro e a gente vive dentro desse contexto. Mas aonde que está o algo mais? Aonde que eu desconstruo essa cultura? Aonde que eu faço o meu cliente ter uma experiência diferente, né, com o processo de envelhecer? Porque em envelhecimento todos vamos envelhecer, mas a gente precisa entender que a gente pode envelhecer de uma forma tranquila, num lugar de qualidade, com uma autonomia preservada até onde a gente consiga, né? E hoje o Bela Morada, ele entrega muito isso, a gente se adapta muito mais à rotina do idoso do que o idoso se adapte a gente. Então, Tá, então apresenta pra nós, qual é a proposta hoje da Bela Morada? Como isso. Hoje a Bela Morada, ela se diferencia muito das demais clínicas pelo número de residentes, né? Hoje a gente atende somente 11 residentes, né? Que é o nosso limite. E o que difere das demais? A gente atende só um público de mulheres, né? E a gente trabalha com um perfil ainda mais ativo, que é aquele idoso, é que nem a gente quando vai na academia, a gente precisa se sentir pertencente. Então a gente, a maioria das clínicas hoje, elas trabalham com todos os perfis misturados. Então a gente trabalha com acamado, com demenciado, com a pessoa ativa, tudo no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Então, o que muitas vezes aquele idoso que vai para a clínica olha para aquela situação e diz, não, mas eu não tô nessa condição ainda, então eu não preciso. Então, Bela Morada hoje trabalha com um público com o mesmo perfil, para que elas possam interagir, para que elas possam conversar, para que elas possam se identificar nas suas fases de vida, porque o processo de envelhecer, ele também tem suas fases, né? A gente tem um idoso pode ir para uma clínica geriátrica com 60 anos, né? Mas aí eu tenho idoso de 90, eu tenho idoso de 100, então são etapas do processo de envelhecer também. Então, a gente entrega um serviço onde onde a gente trabalha muito com a prevenção e com a promoção, né? Onde a gente permite ainda muita autonomia. O idoso que consegue comer sozinho, ele ainda come. O que consegue se servir ainda se serve. A gente não tem horário de visita, porque na casa dos pais da gente não tem horário de visita. Então, os filhos podem ir lá tomar um café, podem almoçar. A gente tem uma piscina para hidroginástica, onde os netos podem vir tomar banho com os avós. Que legal. Então, a gente tem uma estrutura de casa, né? Não é nenhuma clínica, é um residencial com estrutura de casa mesmo e detalhes de casa que contemplem isso. Mas lá por trás dos bastidores a gente tem toda a assistência 24 horas que também precisa, né? Então eu tenho idosas hoje que têm total autonomia ainda, vão e voltam e moram com a gente pela companhia, né? Pelas preocupações do dia a dia, porque morar sozinha também traz seus riscos. Exatamente. E tu tem um dos motivos de eu ter te trazido aqui é justamente esse teu olhar diferente, né? De não querer fazer mais do mesmo e de se diferenciar de alguma forma. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o teu espaço há muitos anos atrás, que estava iniciando todo o sonho que estava se concretizando ali, né? E já percebia isso. Só que agora são 7 anos. São 7 anos que tu tá aí, né? Que tu tá diariamente convivendo com isso, entendendo. Tu já passou por vários níveis até chegar no momento de hoje, né? E a gente sabe, né, Fê, falando do contexto do teu negócio, né? O contexto do teu negócio, ele envolve o mercado de idosos. E quando a gente fala de idosos, a gente sabe que o número de idosos vai aumentar significativamente.
agora nos próximos anos, né? Eu tenho um estudo que eu sempre apresento nas minhas palestras. 2020 a gente tinha um percentual, 2030 a gente vai ter outro percentual, e assim ele vai subindo gradativamente. E eu vi também algo, esses tempos, agora foi semana passada, num podcast eu escutei que os jovens, as pessoas que estão nascendo agora, a ideia é que possivelmente eles vão viver até 120, 130 anos, e isso vai ser comum. E a gente olha assim, como assim, né? Como assim? Então, esse contexto, esse mercado que tu tá dentro, inserida, ele é um mercado absurdamente que tem tendência de crescer muito nos próximos anos, né? Então, ele vai ser muito forte, ele já é, mas cada vez mais, né? E é uma responsabilidade, né? São pessoas que eram ali os líderes das suas residências, das suas famílias, que agora estão ali sob os cuidados do teu negócio, né? E é uma baita responsabilidade. E quais eram? Quero entender um pouquinho da tua mentalidade, entender um pouquinho do teu pensamento. Quais eram os teus maiores medos, Fê, quando tu iniciou esse negócio, né? Iniciar qualquer negócio dá medo. Tudo que a gente vai fazer de diferente é natural do ser humano, né? Mas, assim, decidiu assumir essa responsabilidade. O que veio, assim, primeiro? Assim? Um dos primeiros medos é não conseguir desconstruir essa cultura. Né, que já tínhamos em relação à resistência, em relação à clínica geriátrica. Mas como isso era tão significativo para mim, e eu sempre acreditei muito nisso, que sim, a gente já teve esses asilos, esse sistema tradicional de geriatria, eu precisava ser ouvida, então sempre busquei isso. Deixa eu te apresentar, né? Eu te convido a fazer uma experiência, né? Tanto a família quanto o idoso, é a abordagem que a gente usa até hoje. Ninguém está dizendo que é para sempre, e ninguém está dizendo que vai dar certo. A gente precisa se experimentar. Assim é em tudo, em todas as fases da vida. Então, quando tu trabalha com o idoso e aborda esse assunto, a gente precisa validar a história que ele conseguiu até ali. E tu conseguir dizer para ele, quantas coisas o senhor fez também com medo, a senhora fez com medo, e se experimentou e deu certo, poderia não dar, essa é só mais uma etapa, né? Então é uma etapa da vida que nesse momento a senhora está precisando se experimentar, pode dar muito certo, como não pode dar certo, e tá tudo bem também, aí a gente vai se adaptar com a realidade de cada um. Então, tive que ter, assim, muita paciência para conseguir inserir esse assunto de uma forma. Como que tu faz uma abordagem de ligar para o cliente e dizer, poxa, eu estou te ligando para oferecer os meus serviços? Porque é um assunto tabu. É um assunto tabu, é diferente de tu vender qualquer outra coisa, nossa, né? Então, foi muito, muito delicado a gente conseguir inserir. Então, eu fazia cafés da tarde, convidava determinadas senhoras, né, que eu sabia que tinha um perfil lá para frente, os pacientes prospect, né, a gente dizia, e eu trazia para eles conhecerem sem compromisso. Então, eu fazia um café da tarde, mostrava a estrutura, mostrava o porquê a gente era diferente, e assim eu fiz por muito tempo, até que eu fui ganhando a confiança de um, a confiança de outro, e aí assim fui me estruturando, né? Então, esse era um dos maiores medos, não conseguir abordar isso de forma efetiva. Vender, né? Vender. Porque também, né? é um negócio é uma tem venda. Que vender. Isso, vender cuidado nem sempre é fácil, né? Tu precisa experimentar, não tem outra alternativa. Tu pode prometer o mundo, mas se a pessoa não experimentar, tu não tem um contrato que vai dizer que aquilo vai acontecer de fato, né? Tu tem um contrato jurídico, mas não que determine esse cuidado exatamente como tu planejou. Então, existe muita confiança, né? Precisa existir muita confiança. Acho que esse foi o maior medo. E o outro maior medo foi conseguir manter o meu perfil de clientes e não se perder. Porque tu sabe, quando tu tá abrindo um negócio, tu tem um custo alto que tu investiu, muitas vezes tu tá descapitalizada, porque tu investiu tudo que tu tinha ali para aquilo dar certo, e aí quando a demanda começa a surgir, é uma demanda que não é tua, que aí eu acho que é onde muitos empreendedores se perdem, né? Tu ter que dizer não, porque não, essa morada não é para isso. Então, muitas vezes a gente até sonha em fazer um perfil diferente, ter isso, mas a gente se perde nesse caminho. Então, foram sim muitos nãos, não para esse momento, não é, o Mela Morada Sênior não é para esse público, e esses nãos eu sigo dando até hoje, né? Então... E vai ter que dar muitos ainda. Vai ter que dar muito, então explicar o porquê disso, né? Receber essa família que veio buscar um paciente acamado, por exemplo, entender essa dor e essa dificuldade dessa família, mas poder dizer, olha, nesse momento eu não consigo lhe ajudar, mas posso lhe ajudar lhe encaminhando para um colega, né? Você já pensou nessa alternativa A ou B? Então eu não deixo de dar nenhum destino para o cliente que chega para mim, eu sempre tento dar alguma ideia ou contribuir de alguma forma para que ele também consiga encontrar o espaço dele, né?
Como vocês já viram, a Fernanda tem muito aí a agregar e trazer, né? Isso, a cabecinha dela, ela não para, é 1 milhão de coisas, assim. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: a melhor gestão é aquela que ninguém nota, mas todos sentem, né? Qual é a parte, assim, da gestão da residência, do teu negócio hoje, que, assim, é bem invisível, que ninguém percebe, mas que é essencial? O que tu me diria? Eu acho que é a abordagem, é tu conseguir lidar com a família, lidar com o idoso e lidar com a equipe. Eu acho que esse é o maior eixo, porque eu tenho que fazer essas 3 coisas se conversarem. E elas precisam andar na mesma batida pra gente conseguir ir adiante. Exato. Então, eu acho que esse é os bastidores que ninguém vê e que só eu consigo fazer, porque eu tô com o familiar, eu tô com o idoso e eu tô com a equipe. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, né? Conseguir estar aberta para uma comunicação de 3 frentes. Então, com 3 públicos diferentes, isso, né? E com problemas e demandas diferentes, né? Com interesses diferentes, é verdade. Exatamente, porque o idoso, ele tem as dúvidas e os medos dele. A família tem as dúvidas e o medo dele. Então, quando esse idoso chega, vem uma família sobrecarregada, né? Vem uma família muitas vezes já desestruturada, né? Vem um pai e uma mãe com a sua cultura muito enraizada, né? Quando que se começou a falar sobre... A gente sabe que a geração da gente não vai ter escolha. A gente vai ter que buscar um lugar para morar. É o futuro. Mas os nossos avós, os nossos pais, nem sempre. Talvez os nossos pais já estejam numa mentalidade mais evoluída, mas os nossos avós ainda não. Então, os nossos avós e bisavós morriam com 60 anos, com 70 anos. Hoje, os idosos estão morrendo com 100. Eu tenho cliente de 102, eu tenho cliente de 98. Né? Então... Essa, para mim, é o maior desafio. E eu acho que foi o maior desafio durante toda a jornada. Conseguir encontrar esse equilíbrio. Conseguir promover empatia nas três linhas de frente. Cita um exemplo, assim, para nós. Do tipo, quando tal coisa acontece, quando isso... Porque para ficar mais claro para quem tá nos acompanhando. Um residente que, às vezes, tem um comportamento com a família e tem outro comportamento com a equipe. Uma família que... valida muito o que o pai fala ou o que a mãe fala e as informações não se batem. Então, isso é mamão com açúcar, que nem a gente fala assim, todos os dias. Tipo, isso é sempre? Sempre, porque o idoso, a gente sempre diz assim, o idoso vira criança. Já ouviu esse termo? Já, não, o idoso não vira criança. E a gente não pega o idoso no colo. O idoso, ele não cresce e vai tendo autonomia, né? Não, isso não acontece, é o contrário. Então, a gente fala que o idoso vira criança porque ele passa a não ter mais poder de decisão, ou ele passa a precisar usar fralda, ou tem uma dependência para se alimentar. Talvez nesses cuidados, sim. Mas a criança, ela tem uma evolução. O idoso, ele não vai contigo no mercado, tu não pode levar num evento, né? Ele demanda outras situações nesse sentido. Então, isso é o mais difícil. O idoso, ele se comporta com a família de um jeito, porque ele precisa... ter um ganho secundário ali, porque ele se sente frágil, porque ele não tá mais morando em casa, porque a família abandonou ele de certa forma. Sim, ele tem isso em mente. Ele não fala, então ele joga com outro comportamento. E aí eu tenho uma equipe, né, que cuida desse idoso, que esse idoso se comporta de uma forma diferente com a equipe, que quando a gente bate as informações não voltam. Nossa. Então, eu digo que é um jogo de xadrez. Tu vai encaixando uma peça, vai encaixando outra. E só o tempo. É só o tempo que faz as coisas, é só as relações que a gente vai construindo, é a confiança da família, né? É a confiança desse idoso, de compreender que tá dependente desse cuidado de fato e que isso lhe faz bem. Então, eu tenho famílias que chegam lá, que o idoso interna 3, 4 vezes por ano, e tá comigo há 3, 4 anos e não internou mais. E aí a gente vai mostrar isso pro idoso, porque ele ainda é lúcido e mostra, olha, vamos botar na ponta do lápis o que a gente teve de coisas boas e o que a gente teve de coisas ruins. Sair de casa é ruim? É ruim, né? Não é legal sair de casa. Mas tudo na vida são decisões. A gente tem um lado que a gente perde e o lado que a gente ganha. E o que é importante nesse momento? E muitas vezes a família, ela sabe muito bem o que quer, mas não consegue se posicionar com o idoso. Não tem essa coragem de dizer isso, né? Não, nesse momento nós decidimos isso. Não, nesse momento o médico decidiu, ou nesse momento... é por um período, daqui a pouco você vai voltar para casa, mesmo que isso não aconteça. Então, orientar muito bem essas famílias para que a gente seja
claro, né? Porque o idoso, ele não tem mais o filtro. Ele não consegue mais entender entre linhas, precisa ser claro, né? Então, ter essa comunicação é difícil. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma relação hierárquica. Então, pai e mãe é pai e mãe, né? A vida inteira a gente respeitou as decisões dele, a vida inteira a gente, né, acatou, e aí tu tem que auxiliar essas famílias. Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim, conseguir fazer com que o quebra-cabeça se encaixe. Depois que ele se encaixa, vai. Tu sabe, Fê, que isso, tudo que tu tava falando, isso tava vindo na minha mente agora, algo que talvez seja a explicação do porquê que o histórico, do porquê que existe tanto preconceito. Porque talvez realmente existe uma má gestão quando a gente tá falando de casa geriátrica. Existe sim, e isso suja o mercado, a gente sabe disso, né? E eu mesma, eu já trabalho com a área da saúde há mais de 16 anos, e nas primeiras experiências que eu tive na área da saúde, sempre era muito claro isso, assim, a casa geriátrica tal, lá teve tal história, aconteceu tal coisa, e isso é muito forte, né? Não tô dizendo aqui, mas isso é geral, generalizado. E talvez a explicação de tudo isso seja que justamente esses donos, esses proprietários, esses gestores desses negócios não saibam lidar com essas situações, e aí acaba que vira uma grande bola de neve, que a coisa só vai piorando. E aí a reputação, né? Aí tá ligado intrinsecamente a questão da reputação, né? Qual é a reputação que tu tá criando nesses 7 anos? Qual é a reputação que outros negócios criam nesses 7 anos? Porque é muito fácil essa família toda vim falar mal, fulano lá, meu avô, meu pai, sei lá, tava lá, aconteceu tal coisa. Então, de ter esse cuidado com relação a isso, porque tudo que está acontecendo, todas as mensagens que a gente emite no nosso negócio, seja através de uma rede social, seja através dos colaboradores, seja através dos nossos clientes, tudo isso está emitindo mensagens, né? E é através dessas mensagens que a nossa reputação ela vai sendo criada. Então, talvez seja essa a explicação do porquê que esse negócio, esse mercado, ele é tão pesado, né? Pesado. Acho que essa é a palavra, pesado, né? Eu acho que a maturidade profissional traz esse olhar também. Eu posso te dizer que talvez nos meus primeiros clientes eu também não tinha esse entendimento. Mas a partir do momento que as famílias vão chegando e que tu vai entendendo, tu entra pra dentro da família. Então tu precisa dominar muito a comunicação de uma forma muito clara para que tu possa mostrar, às vezes tu tem que mostrar evidências de que aquilo de fato está acontecendo, né? Porque tem pessoas que acreditam de primeira, mas tem pessoas que levam um bom tempo para te conseguir mostrar. Então a gente está trabalhando em fragilidades pessoais também. Nossa, do filho, certeza. Do idoso, né? De todo mundo que tá chegando ali. Então, às vezes são relações fragilizadas entre pai e mãe, né? Entre pai e mãe com os filhos. Então, às vezes os filhos carregam uma culpa que não é deles, né? Então, é muito complexo isso. Eu sempre digo assim, construídas ao longo de uma vida inteira. Que a gente não vai resolver aos 90 anos, mas a gente pode amenizar. Então, a gente pode abrir novos caminhos, dizer que tá tudo bem, que a gente está ali para auxiliar, né? Então, se deixar disponível. Hoje, a demanda de cuidado, ela é 24 horas, porque eu vou conseguir ter um momento com as famílias depois do horário, que é quando eles estão disponíveis, porque durante o dia eles estão ocupados. Então, às vezes, é 10 horas da noite, eu tô ouvindo um filho que tá trazendo as dificuldades da sua mãe, e eu tô tentando fazer ele entender como que é o funcionamento da mãe, né, e aí a gente conseguir construir um relacionamento. Então, é um trabalho de formiguinha também. Não é uma coisa que a gente consegue da noite pro dia, precisa muita paciência, precisa querer muita resiliência. Precisa querer fazer dar certo, né? Exatamente. E como que tu equilibra tudo isso, né? Porque são vários pratinhos. Tu tem que equilibrar, primeiro, tu como mãe, como esposa, como mulher, né? E tu tem que equilibrar essa gestão. Tanto a gestão humana, que são os medos, os afetos, os vínculos, as emoções, toda essa questão, tanto dos pacientes, dos teus clientes, quanto da equipe, quanto a parte técnica, né? Porque ainda tem muito rigor nas legislações, protocolos, segurança, saúde. Então, é muito rigoroso a fiscalização na tua área, no teu mercado. Como é que tu lida com esse equilíbrio? Existe equilíbrio? Não existe equilíbrio? Como é que é? A gente se esforça, né, para ter um equilíbrio. Busco cada vez mais, eu acho, encontrar o equilíbrio, porque não é fácil, né, o meu cuidado ele é 24 horas, então eu sou a emergência 24 horas em primeiro lugar, então eu busco, eu sempre digo assim, que a gente faz
como é que eu vou te dizer a palavra certa? Me ajuda aí. Um encontro no dia. Eu acordo de manhã e eu faço um checklist com as meninas do que a gente tem de demanda para aquele dia. Para que a gente possa distribuir um pouco as demandas. E aí eu entendo que determinada família está precisando de mim mais nesse momento para uma decisão e que eu posso espaçar determinado cuidado. Então eu vou olhando as minhas prioridades. E ali eu vou encaixando. A minha vida pessoal e a minha vida profissional e a minha maternidade vem andando junto. Se misturam ali. Não consigo separar, não tem como separar, né? Não tem como eu fechar uma porta e dizer, agora eu vou ser mãe, agora eu vou ser esposa, agora eu vou ser... Então, não. Então, eu vou atendendo as minhas prioridades. O trabalhar na gestão de uma clínica também é apagar um fogo por dia, né? Porque hoje é uma paciente, amanhã é outra, então a gente precisa dar essa continuidade. Mas eu acho que ter uma equipe bem treinada, né? Ter uma profissional técnica, que hoje o Bela Morada conta também com uma médica geriatra, que te ajuda a elaborar bem os protocolos, que é muito bem posicionada, muito segura e competente no que delega, isso faz toda a diferença, né? Porque muito das decisões são baseadas nas decisões médicas também, então tá muito segura em relação a isso, com certeza é a minha base. Se eu não tenho uma base bem consolidada e bem capacitada, eu também vou me perder nessa jogada. Então eu sempre tento fortalecer muito a minha base. O resto eu sei que vem crescendo ao longo do tempo. A mão de obra também não tá fácil, né? Hoje trabalhar com cuidadores, com profissionais técnicos, é muito difícil. Então a gente tá em constante capacitação. Treina quando termina de treinar, às vezes sai, às vezes tem que treinar de novo. Mas eu acho que sempre, quando tu tem uma cultura enraizada, aquilo flui. Ela entra no sistema, ela não vai conseguir modificar um sistema. Eu sempre digo assim, o método é meu. Eu posso botar a pessoa que for lá, né? Se o método tá bem claro pra ti, aonde que tu quer chegar e como que tu quer trabalhar, ele não se perde, né? Então, perfeito, com certeza. Acho que isso a gente sempre escolheu, um método de trabalhar. Como que a gente faz aqui? Mas eu vim de outra clínica, lá a gente faz lá, faz diferente. Beleza, lá vocês conduziam assim, aqui a gente conduz dessa forma. Né? Tem isso muito claro e muito forte. Isso. Né? Eu posso te dizer que a minha base hoje, que são pessoas que trabalham comigo, estão há 7 anos comigo. Então, a médica, a fisioterapeuta, a nutricionista, né? Estão comigo há 7 anos. Então, são a minha base. Porque eu também tenho que pensar que o meu serviço, ele também tem serviço de lavanderia, ele também tem a cozinha, ele tem a alimentação, ele tem os ajustes. Eu preciso de uma profissional habilidosa para que consiga identificar na rotina alterações clínicas, que possa me sinalizar também, porque eu não tenho perna para estar em todas as pontas. É muita ponta para segurar. Então, eu acho que tendo uma base bem consolidada, bem alinhada, bem encaminhada e bem valorizada também, é uma boa dica. Tem muitas questões que envolvem o teu negócio, né? E tem decisões de gestão que tu não pode adiar, tem decisões de gestão que tu precisa de forma geral ser muito rápida nas tuas decisões, né? Mas tem aquelas decisões de gestão que mudam o rumo do teu dia a dia, do teu negócio, do crescimento do teu negócio. Teve sim fazendo uma reflexão, olhando para trás, assim, teve alguma decisão que tu lembre que tenha tomado, que tenha a ver com a tua gestão, que mudou o dia a dia da clínica, que mudou assim o teu negócio? Eu acho que foi o que a gente conversou antes, o saber dizer não. O não, ele é muito executado. Eu posso dizer que é uma das palavras que eu mais uso ao longo do dia, né? Por vezes o não vem com uma justificativa e às vezes o não vem simplesmente pelo não, porque não é o caminho que tu quer tomar, né? Então, às vezes não dá tempo de justificar o não. Às vezes tu tem espaço para justificar o não. Então é uma coisa que eu executo muito, porque é uma demanda muito alta, né? De profissionais, de familiares, de residentes, de intercorrências, de meio externo. Então, a todo momento tu tá tomando decisões, né? A tomada de decisão precisa ser muito clara. Então, se eu não tiver muito claro o caminho que eu quero seguir, para onde que eu preciso chegar, para não me perder aí, né? É o mais necessário. Então, eu acho que eu aprendi. Eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade de dizer não, mas eu acho que hoje eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais segurança em executar o não, né? Tá, e essa tua segurança, essa tua tranquilidade e esse ponto de chegar nesse lugar, tu deve ao quê? O que tu acha que aconteceu para tu chegar nesse lugar? Eu acho que foi a maturidade, com certeza, né? Ler mais sobre negócio, o querer ser diferente, isso foi a minha bandeira principal. Eu não vou ser uma clínica igual às outras. Isso foi
o principal, é o meu lema, né? E como eu posso me tornar diferente? Mas também eu tenho um limite nessa diferença. Eu não posso ficar tornando-me diferente toda semana. Então, eu tenho um limite nessa diferença. Então, eu acho que isso é o meu guia, né? Eu acho que é onde eu me espelho todos os dias. Não sair dessa rota. Não me perder nesse negócio. Porque uma clínica lotada, ela dá um financeiro muito bom, né? Mas tu também tem que entender que precificar o cuidado de A, B e C também é difícil. Então, às vezes, tu acaba botando tudo pra dentro, simplesmente pra te ter o teu financeiro no final do mês bom, mas e aí tu não consegue resolver aquelas situações e aquelas pendências, que é o que a maioria acontece. Que dá um tiro no pé, né? Que daí acaba dando todo aquele fluxo que a gente Então, acho que a maturidade traz isso, né? A maturidade no início, a gente começou com poucos clientes, em 6 meses nós estávamos lotada, eu não estava nem estruturada para estar lotada. É aquela velha frase que a gente aprende no curso de empreendedorismo. Começa. Depois a gente vai aprimorando. Troca o pneu do carro com o carro andando. É mais ou menos isso. Então, eu acho que essa audácia, eu acho que essa coragem eu também tive de ir indo, né? Contei com profissionais muito maravilhosos ao longo da minha jornada, que conseguiram contribuir muito, me ensinaram muito. Sempre lembrando que a assistência nunca foi o meu chão, então sempre tive que carregar a assistência junto comigo, né? Então, por mais que eu tome decisões na assistência também hoje, não é o que me brilha, mas é o que faz parte do processo também de cuidado. Dentro do seu negócio é essencial, né? E, Fê, tem algo que eu vejo muito nos profissionais da saúde, que é a falta de clareza para onde quer ir. A falta de clareza do que tá buscando. Eu vejo que eles vão vivendo a vida, tá? Eu tô levando uma vida confortável, eu tô conseguindo viver aqui legal, faço uma viagem ou outra, tenho uma casa legal, e tá ok. Mas se tu vai perguntar de verdade, a fundo e olhando no olho, fazendo uma pergunta séria e reta, o que tu quer para daqui dos próximos 5 anos do teu negócio, eles não têm, assim, muito essa certeza. Eu quero isso, eu quero estar nesse lugar, eu quero fazer isso. Falta bastante clareza ainda. Em muitos lugares. Como é que tu enxerga e como que foi pra te desenvolver essa clareza? Eu acho que a faculdade hoje não prepara a gente para o empreendedorismo. A gente sai voltado para assistência. Claro, as outras áreas talvez sejam um pouco diferentes, mas na enfermagem, a faculdade toda, ela é para gestar assistência. Tomar tomada de decisão no risco à saúde. Pronto, é nesse ponto. Então, quando tu te atira no empreendedorismo, se tu não tá embasada, se tu não tá... se tu não vai buscar uma especialização ou vai buscar um conhecimento mais aprofundado, é muito rápido tu te perder nesse ponto. E aí o que acontece? Começa a entrar o cliente, começa a entrar o dinheiro e tu pensa, não, mas é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Porque hoje empreender tem muitos desafios. Eu posso dizer que eu trabalho muito mais hoje do que quando eu era empregada, né? Mas claro, eu tenho todos os outros benefícios de que talvez eu não teria como empregada hoje, né? Mas eu acho que as pessoas, elas não fazem um planejamento a longo prazo, né? Então, a minha clínica tem 7 anos. Nesse meio caminho eu tive a maternidade, que eu sempre digo assim que eu tenho muitos projetos futuros, mas hoje o meu projeto atual está sendo a maternidade. Então, a partir do momento que eu tiver mais encaminhado nesse ponto, eu retomo um pouco mais a questão do crescimento do meu negócio. Mas eu acho que as pessoas não se planejam, não buscam uma consultoria financeira. Isso foi um dos grandes viradas de chave que eu também fiz na minha gestão, né? Conseguir separar o pessoal do profissional, porque quando tu abre um negócio, é o pessoal que entra. Isso, vamos lá. É o pessoal do marido, é o pessoal da mãe, é o pessoal de todo mundo. Entra todo mundo. E aí, a partir do momento que tu vai crescendo e o retorno vai vindo, se tu não pegar alguém pra te alinhar em relação a isso, vira bagunça e tu não consegue sair do lugar. Então, eu acho que isso... É muito fácil isso acontecer. Eu acho que a gente sempre... querer se desenvolver, olhar, bom, estou aqui, o que eu posso aprimorar, o que eu preciso melhorar. Empreendedorismo é isso. Com certeza. Né? É se adaptar ao mercado, vem aí novas regras ano que vem, né, pra gente, então é conseguir fazer o joguinho de cintura, é se adaptar, é olhar, é ver o que eu posso aprimorar, onde que eu vou ter que enxugar, como é que eu vou fazer, sem perder a qualidade do teu serviço, né? Eu digo que o maior desafio foi durante a pandemia, né? Porque os valores dos custos mudaram totalmente e eu não pude chegar para o meu familiar e dizer, olha, estamos na pandemia, preciso dobrar a mensalidade, porque dobrou, triplicou, quadriplicou o valor da luva,
Então, assim, da máscara, do que fosse, né? Tá tudo muito caro a comida. Vocês lembram o valor que aumentou a comida? Então, tipo, eu tinha que gerir aquilo dentro das condições. Então, a gente trabalha com o mercado também, né? Então, com a inflação, acaba ficando ali. Então, tu tem que olhar, saber de tudo um pouquinho. Tu não vai conseguir te aprofundar em tudo, mas tu precisa saber de tudo um pouquinho pra conseguir saber pra que lado o teu negócio tá indo, senão vira bagunça. Não tem, né? Tá, e aí, já que tu tá falando de crescimento, de números, enfim, como é que tu mede que tu tá no caminho certo, assim? Como é que tu percebe isso? O que é sucesso pra ti? Ou o que é sucesso dentro de um residencial geriátrico? Como que tu percebe? O sucesso pra mim hoje tá nos pequenos detalhes. Tá. Claro que pra mim o financeiro é uma coisa importante, porque a gente trabalha e se dedica e a gente quer um retorno financeiro, sem dúvida, né? Ninguém trabalha de graça e ninguém faz caridade. Mas e eu sempre digo... o profissional da saúde sempre acha que no final das contas o boleto se paga, né? Na verdade é uma coisa que é muito claro pra mim e pra minha equipe, eu sempre falo muito, a gente trabalha, mas a gente não faz caridade, né? Então a gente precisa fazer com que o nosso negócio dê lucro. Sim, né? Um negócio rentável. Rentável, né? Exatamente. Considero que o sucesso são nas pequenas coisas. Então, por exemplo, ouvi de um familiar dizendo, nunca vi a minha mãe tão bem em 40 anos. Tá, isso é muito sucesso. Né? Então, eu acho que isso é mostrar uma família que chegou resistente, uma família que chegou desacreditada, que poderia dar certo, mas apostou, né? E aí poder ouvir isso é bem gratificante. A gente tem indicadores clínicos, que para nós é importantíssimo. A gente resolve 90% das situações clínicas dos nossos residentes. Uau. Então, a gente tem... Um baita dado. A gente tem, então, o paciente ele vem de muitas internações, então a gente resolve grande parte delas aqui, e os pacientes não vão para o hospital, porque idoso e hospital é uma coisa que não combina. O idoso regride, ele afunda, né? Então tem outras situações, então a gente evita levar para o hospital. Então olhar que um paciente que interna 3, 4 anos não está internando mais, isso um indicador positivo, né? Com certeza. Olhar uma pessoa que chega muito fragilizada e hoje já recuperou um pouco da sua autonomia, né? Já consegue fazer as coisas sozinha, já consegue voltar a fazer o seu bordado que não fazia mais, já consegue voltar pro seu grupo de crença, né? Que em Santa Cruz a gente tem muito essa questão. Então eu acho que são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente tá no caminho certo, assim. E que daí vão te mostrando, né? Vou continuar. Que a gente entende que tá fazendo a diferença, né? Que o cuidado da gente tá fazendo a diferença. Pro profissional da saúde visualizar isso é muito fácil, porque a gente sabe que isso lá na frente vai dar diferença, mas pra família é um trabalho de formiguinha. Então, ouvir esses elogios, ouvir, nossa, eu durmo novamente, porque eu sei que a minha mãe tá bem cuidada, né? A gente passou a ter qualidade de vida, porque o familiar, quando chega no Bela Morada com o seu residente, eles não têm uma relação fácil, porque eles não têm uma relação de tempo e uma troca de mãe e filho. Eles sentam para conversar sobre problemas, né? Então, a partir do momento que eu resolvo esses problemas, eles passam a ter uma relação de mãe e filho. Uma relação de qualidade, realmente, né? E a gente antes estava falando sobre a questão dos públicos que tu tem que lidar, os familiares, o próprio residente e também a tua equipe de colaboradores, né? E tu tem hoje uma equipe que cuida aí dos idosos, mas a gente sabe que é muito diferente de liderar, por exemplo, uma equipe administrativa, né? Que só faz um trabalho burocrático ali, né? Como é que tu forma essas pessoas, Fê, para cuidar bem? Como é que tu forma isso para olhar para que elas entreguem e garanta que elas entreguem o melhor para o teu paciente? Por perfil. Desafiador, né? Mas é perfil. A gente precisa compreender o perfil e o funcionamento desse profissional. Porque o profissional que trabalha de manhã não pode ter o mesmo perfil do profissional que trabalha à tarde. O profissional que trabalha à noite não pode ter o mesmo perfil. Então dá pra botar tudo no mesmo pacote. Não é só a experiência que conta. Porque são demandas e rotinas diferentes. Então eu sempre uso o exemplo da mão, né? A gente precisa de todos os dedos. Se você olhar pra eles, você vai ver que são todos diferentes. Fica sem um? Não, né? Vai sobreviver? Vai, mas vai faltar a diferença. Então, a gente precisa de profissionais que se completem. Então, eu vou muito pelo meu feeling. Muito pelo meu feeling, muito sobre o que eu estudo sobre gestão de pessoas, sobre perfil comportamental. Às vezes eu aposto num turno, não dá certo, eu ajusto para outro. Então, eu acho que é muito dessa habilidade. A experiência, para mim, soma, mas não é o principal, né? Eu não quero alguém que entregue só
uma boa assistência. Eu quero alguém que escute, alguém que seja resiliente, que sabe evitar com conflito, porque às vezes aquele idoso não vai querer tomar banho, e alguém que saiba negociar, alguém que sabe ser próximo, né? Então, hoje o cuidador, ele precisa ter algo a mais, não é só saber fazer a tarefa. Isso... E quando a gente trabalha com idosos lúcidos, isso ainda é muito mais. Nossa, muito mais, exatamente, porque é uma pessoa ali com os seus desejos, com as suas emoções. Gosta daquele jeito. Exatamente, tu tem que entender. E aí entra um ponto essencial, que é o ponto da experiência do paciente, né? Porque tu ali, através dessa equipe, que tu entrega a experiência pro teu cliente final, que é o teu paciente. Exatamente. Ali, né? E a gente sabe que muitas pessoas não têm o nascer com o feeling da questão da empatia, da questão da comunicação. E isso, algumas pessoas acreditam que não tem como desenvolver, mas a gente sabe que tem como desenvolver, que tem como olhar para isso. Só que é um trabalho, é um desenvolvimento e é um olhar para cada pessoa que está fazendo parte da tua equipe, né? E de forma geral, assim, como é que é no dia a dia para tu formar esses colaboradores? Tu busca treinamentos que tu falou, como é que é? Muito desenvolvimento individual, né? Porque eu olho para cada colaborador como eu olho para cada residente, porque eles têm a sua história, eles têm a sua bagagem, os seus problemas, as suas situações. Então eu consigo ainda individualizar muita coisa pelo número de colaboradores que eu tenho, que não é um número absurdo, a gente tem 15 profissionais, né? Então eu ainda consigo fazer essa gestão. Direto ali, né? Exatamente, mas é muito desafiador, né? Porque eu acho que eles vivem muito a questão emocional hoje. Eles se apegam a determinados idosos, têm mais facilidade com mais dificuldade com outros, então a gente precisa entender quando a dificuldade está acontecendo, se aquilo está pessoalizado, se não está pessoalizado, se é questão ajustável, se não é ajustável, né? Qual que é o ponto que a gente precisa chamar atenção, ou qual é o ponto que a gente precisa só dar o tempo para as coisas acontecerem. Então, tem coisa que não tem receita, porque tu precisa fazer as peças encaixarem. O residente chega, aquele cuidador também tá recebendo um residente novo, com um comportamento novo, tá conhecendo aquela pessoa. Então a gente também precisa do tempo para aquilo acontecer, para aquela relação começar a ser construída. E tem dificuldades como toda e qualquer relação. Então, e a gente vai trabalhar e vai lapidar isso para que as coisas melhorem, né? Então, é mais ou menos dentro desse eixo. Fortalecer muito a equipe como equipe, né? Isso é o mais desafiador hoje, né? Eles não competirem, porque hoje o mundo é bastante competitivo, então, né, tu acaba às vezes querendo se sobressair e acaba comentando alguma coisa com um colega, enfim, acho que nesse ponto, então... Cuidar, né, para que o ambiente seja um ambiente com clima agradável. E leve, porque trabalhar com idosos também não é fácil, né, exige muita resiliência. Hoje é um dia bem difícil, hoje foi um dia mais leve, então a gente tem um dia de cada vez. Então, a gente trabalhar numa carga horária de 6 horas dia, isso foi uma coisa que eu não abro mão. Eu posso dizer isso, assim, que eu acho que eu sou uma das únicas em Santa Cruz do Sul que permanece com a carga horária, ao menos nos processos seletivos é o que eu identifico, com a carga horária de 6 horas, mas eu não consigo não fazer isso, porque eu acho que quando tu vem 6 horas, tu tá inteira. Tu vem e tu consegue manter 6 horas a tua resiliência, a tua paciência. A partir do momento que tu precisa, faz um plantão de 12 no final de semana, faz, mas é uma vez na semana. Mas a partir do momento que tu precisa permanecer no mesmo lugar por muito tempo, aquilo vai ficando maçante. Aquela paciência vai reduzindo, isso é do ser humano. É natural do ser humano. É natural do ser humano, né? Eu uso isso como mãe. Se eu fico 12 horas com meu filho direto, é muito diferente a minha entrega do que eu ficar com meu filho 6 horas, né? Então, eu acho que isso é primordial, assim, então... E que comportamentos? Isso é uma escolha tua, né? Dessa questão dessa carga horária e tal. Mas que comportamentos dessa equipe que tu não abre mão, assim? Eu não admito ter tal coisa, ou isso aqui é essencial. Que tipo de comportamentos? O profissional para trabalhar comigo, ele tem que ser proativo. Isso eu não abro mão. Ele precisa ser observador. Porque o idoso é rápido, né? Então ele precisa estar aqui, mas ele precisa saber tudo o que está acontecendo nos outros ambientes. Então, se ele é proativo, se ele tem essa iniciativa de fazer as coisas antes que as coisas aconteçam, o resto eu lapido. Porque o profissional precisa ser ágil, precisa ser rápido, né? Então esse é um dos eixos, assim, que a gente trabalha. E identificar a proatividade numa entrevista também não é fácil, né? Não. Então, eu acho que é isso. Tem que ser empático?
Tem, né? Tem que se colocar no lugar? Tem que se colocar no lugar, mas às vezes tu vai se colocar no lugar e não vai concordar com aquela situação. Mas a gente vai fazer o melhor para aquilo. Então, tá tudo certo. Eu acho que todos os outros itens não é tão bom tecnicamente, a gente capacita, tem profissionais para capacitar. Tu acaba conseguindo lapidar. Exatamente. Mas a proatividade, o tomar a iniciativa, o correr na frente, o evitar a queda, isso ou tu tem ou tu não tem. E até porque isso é essencial no teu negócio, né? Exatamente. Não dá para errar nisso. Exatamente. Errar nisso é inadmissível, né? Exatamente. Até porque tu tá lidando com a saúde de uma pessoa ali, né? A segurança dele é o que é primordial. Todo comportamento tu acaba modificando. Às vezes é uma pessoa mais prolixa, às vezes é uma pessoa que se comunica muito, às vezes é uma pessoa muito mais quieta, às vezes é uma pessoa que é mais fria, às vezes é uma pessoa que é mais amorosa. Eu acho que tudo isso a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? Mas ou a pessoa tem a iniciativa pra coisa fluir, ou não. Isso pra mim é um ponto-chave importante, assim. Com certeza. E em que momentos, assim... porque vocês lidam com muitos momentos difíceis, né? Muitos. Então, perdas, doenças, conflitos familiares, que tu falaste antes, né? E aí, como que tu faz também para se manter líder, né? Nesse momento, que são momentos desafiadores, momentos que as pessoas estão emocionalmente instáveis. Tu também não pode se abalar, então tu tem que ser o mais racional possível, mas a gente sabe que tem sentimentos, são pessoas que muitas vezes ali estão muito tempo contigo, enfim, né? Mas como tu faz para se manter líder e se posicionar da melhor forma diante de situações difíceis? Eu acho que eu faço um exercício de separar a Fernanda profissional da Fernanda mulher. Eu acho que por mais que as coisas se misturam, eu preciso incorporar uma Fernanda profissional para conseguir tomar decisões. Eu preciso ser a razão do meu time, né, que muitas vezes não consegue ser a razão e é emoção pura. Eu preciso ser a razão da família, porque a razão da família não funciona, eles têm todo o lado do sentimento envolvido. Então eu sou aquela pessoa que sempre vai trazer uma resposta racional, né, mesmo acolhendo, mesmo entendendo o comportamento, mas se eu não trouxer a resposta racional, a gente não sai do lugar. Então isso é o que eu tento sempre separar. Em relação ao trabalho em geral, eu sempre separo os negócios de amizade. Eu acho que isso foi um aprendizado ao longo da minha carreira, a gente entender que não dá para ter as duas coisas. Então eu sempre me posiciono no lugar de profissional. Eu acho que isso funciona muito bem. Separar, né? Exatamente. Então, busco a minha terapia, trabalho isso na minha terapia, busco os meus momentos de prazer, né? Tenho um bom ouvinte em casa também, que é o marido que acaba sendo parceiro, e às vezes é a minha razão quando a minha emoção toma conta, porque eu também sou uma profissional, eu também sou uma pessoa, né? Então, eu acho que isso é o eixo, assim, é sempre tentar olhar, bom, beleza, assim, a gente tá pegado, né? São muitos anos, mas qual a decisão mais importante pro bem dessa pessoa, né? Então, muitas vezes eu preciso me retirar de cena e eu não tenho resposta para tudo. Às vezes a minha resposta, não sei, mas eu vou pensar sobre, né? Então, trocar com a minha equipe as opiniões, ouvir a minha equipe quando a gente não tem uma resposta, porque eu não sou dona de todas as respostas. Às vezes é uma troca de ideia com um colega, com um profissional, com a minha equipe, ou com uma cuidadora que vai olhar para mim e vai dizer, tu já pensou por esse caminho? E aí tu vai dizer, poxa, tá aqui a resposta. Então eu acho que isso é o primordial, assim. Sabe que essa é uma prática que eu faço também. Às vezes eu preciso me afastar um pouco, a gente precisa estar sempre junto. Eu acredito muito nisso. De estar olhando o negócio, de estar junto. Quando tu tá junto, teu negócio ele cresce muito mais. De não sair da operação. Não é porque tu tem uma equipe, porque se fala muito disso, né? Hoje em mentorias, em treinamentos, todas as questões aí envolvendo o negócio se fala. Saia da operação, né? Então, você precisa ficar só, foque na parte estratégica. Sair da operação completamente, para mim, não é uma opção e também não vejo como esse o caminho. O caminho é estar junto ali, mas a gente precisa entender que a gente precisa sim, nós somos os responsáveis, né, como líderes e como proprietária do negócio, pelo crescimento desse negócio, claro que sim, mas a gente vai precisar sim resolver, vai precisar sim dar direcionamento, e quando a gente tá junto, a gente consegue potencializar, e essa equipe aí que hoje, daqui a pouco tava de um jeito, se tu tá junto ali, vamos lá, bora, aumenta essa cultura, fortalece isso. Mas, em contrapartida, vão ter momentos que tu precisa sair um pouco de cena e pensar. Eu faço isso muitas vezes, tem tal coisa acontecendo, então eu vou sair um pouco,
volto no outro dia, muito melhor. Outra pessoa, né? Isso é igual. A gente precisa, porque daí tu pensa, tá, então é esse o caminho, vamos lá. Mas a gente precisa, para isso acontecer, a gente precisa se conhecer, né? Exatamente. Praticar o autoconhecimento. Para mim, uma das ferramentas que me ajudou muito nisso foi a terapia, né? Que tu também pratica. Pratico. Né? E que a gente precisa, já são 6 anos aí fazendo terapia e que eu diria assim, eu indico para todo mundo. Eu faço 13 anos. Há 13 anos. Gosto muito, assim, eu acho que muito do meu amadurecimento veio dessa compreensão de quem eu sou, do que eu quero, do que eu quero entregar, né? Eu acho que muito disso. E eu concordo com o que tu falou, e no início eu fui muito operação, né? Quando eu comecei o meu negócio, né? Eu dava banho, eu medicava, eu dividia plantão, eu fazia escala, eu entrava na escala. Mas chegou um momento do meu negócio que eu também entendi que se eu me mantesse naquela posição, eu não ia conseguir tomar decisão. Eu não conseguiria tomar decisão. Então, eu sei fazer o cuidado. Eu treino a cuidadora do cuidado. Eu sei eu reestruturo a organização do cuidado, né? Eu elaborei o cuidado, mas hoje eu não estou executando o cuidado mais. Mas eu precisei me afastar desse espaço da operação há um tempo atrás para conseguir expandir o meu negócio, para conseguir receber mais famílias e para conseguir estar num papel de decisão. Porque se eu trabalho, executo o cuidado e ainda tenho que tomar decisão, o meu cliente, ele não consegue entender isso. Ontem ela estava fazendo exatamente o que eu queria, hoje ela está dizendo não. Então, isso não combina. Então, eu também preciso ser a referência da minha equipe. Quando aperta para minha equipe, eles têm que ter para quem jogar, né? Então, eles vão dizer, olha, a partir daqui eu não posso fazer mais, porque eu vou precisar conversar com a Fernanda, né? Então, eu sempre digo, às vezes a resposta que tu precisa dar, eu digo, não vou poder fazer agora. Mas eu vou conversar com a Fernanda, se ela me autorizar, tá tudo certo. Então, aí passa um dia, a coisa calma, e a gente vê que não era bem assim. Então, eu preciso ter esse espaço, porque senão o meu cenário vira bagunça. E tu precisa enxergar isso, né? Exatamente. Só que na maioria das vezes o profissional da saúde, ele acaba só olhando para a operação, atender e não para olhar para essa gestão. Ele não dedica um tempo. E eu posso dizer que muitas colegas fazem assim, um dia tá na cozinha, um dia tá na assistência, um dia tá fazendo gestão, um dia tá pagando conta, um dia tá fazendo um curso. Exatamente. Né? Então, acho que tu não foca, né, em algo que não tem como crescer, não tem milagre, né? Não tem como aprofundar, né? Então, a gente não consegue ser bom em todas as linhas. Não, a gente nunca vai ser, mas a gente precisa entender de cada ponto, saber, se caso precisa a gente tá ali, óbvio, mas nós somos os responsáveis pelo crescimento do nosso negócio. Se a gente não fizer, nada vai acontecer. A operação, ela só vai rodar e o resto. Né? Como que vai crescer? Porque uma empresa que não está crescendo está morrendo a longo prazo. Exatamente. Isso é forte. Tu sabe que quando eu escutei isso, acho que uns 4, 5 anos atrás, numa imersão lá em São Paulo, eu li aquilo, eu lembro exatamente do slide, assim, e eu pensava, nossa, isso é muito forte. Mas por quê? Daí, né, tem toda uma explicação. Porque quando a gente vai olhar uma empresa que não está buscando melhorar, que não está evoluindo, que não está cuidando da manutenção simples de questões de móveis, daqui a pouco internos, sabe? Isso está refletindo, e isso de uma certa forma, a longo prazo, isso está decaindo o negócio, tá? Ele não vai crescer, ele não vai olhar. E a coisa mais triste é tu ver uma empresa que tá nesse momento, assim, sabe? Tá decaindo. Tu vê que ela, daqui a pouquinho, ela vai, não tem como se manter. Sustentar. E é nós, donos, né, nós que fizemos essa gestão desse negócio, que somos responsáveis por estar sempre subindo essa régua. E não tem, assim, um limite. Hoje tu tem ali, mas tu poderia estar agregando outras coisas, outros serviços. É uma opção tua hoje focar nisso. Mas tu sabe que o teu negócio, ele não tem um limite. Atingiu o meu limite agora aqui de faturamento, não pode. Não é assim. A gente pode diversificar, né? Mas ao mesmo tempo que eu sei as posições que talvez eu não possa ocupar porque pode embaralhar o meu negócio, eu sei as posições que eu não posso abrir mão, porque é ali que tá o know-how do meu negócio, né? Então, por exemplo,
em 7 anos eu acolhi todas as famílias. E em 7 anos, todos os meus clientes que vieram morar comigo vieram através de mim. Ou seja, eu recebi, eu acomodei, eu inseri na equipe, eu inseri no cuidado, né? Então, processo de onboarding que a gente fala. Poderia botar essa atribuição para uma outra pessoa, faria igual, talvez não, né? Porque o meu convencimento, a minha prática, a minha experiência, posso dizer que muitos dos meus clientes vêm de suas casas com tentativas de cuidadoras já. Então eu vou para dentro da casa dessa família, eu me apresento, eu mostro o meu serviço, eu mostro meus resultados, eu mostro por que pode ser diferente, né? Então, porque já fizeram tentativas em casa, N tentativas e não deram certo. Então, eu acho que isso é o meu know-how, acho que isso é expertise, né? É a expertise do meu negócio, eu acho que isso é uma coisa que não tem como terceirizar. Entendeu? Isso quando tu vai pensar em crescimento é algo que ainda me desafia, né? Porque eu gosto, é onde eu gosto também de estar, é onde eu gosto da captação, é onde eu gosto desse esse convencimento, né? Eu gosto que a pessoa me dê esse crédito. Então eu honro muito esse crédito, né? Então esse lugar, né? Eu honro muito a oportunidade de fazer a pessoa viver essa experiência, né? Com certeza. Então, tu sabe, Fê, que a gente tem um quadro aqui dentro do 981cast que se chama 981 Pergunta. Então agora chegou o momento da gente entrar nesse quadro. E o que é esse quadro? Vou te explicar. Eu vou te fazer 9 perguntas, tá? Que tu vai responder em até 8 segundos e através de uma palavra, que é o mais desafiador, né? Porque geralmente a gente pensa numa resposta, e acaba sendo uma frase, justifica. Vou tentar. Então, tá, vamos lá. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Pergunta 1. Uma qualidade essencial para cuidar? Proatividade. É o que tu não abre mão, né? O teu maior aprendizado como gestora? Resiliência, acima de tudo. Resiliência. Pergunta 3. Uma palavra que define envelhecer? Privilégio. Olha, forte. 4. A emoção que mais te move no trabalho? A emoção que mais me move no resultado? O resultado do meu trabalho. Uma palavra? Resultado? Resultado. Que daí pode ser medido de várias formas, né? Como a gente falou antes. Um medo que tu já superou? Pergunta 5. Um medo que eu já superei? Uma boa pergunta. Uma palavra. É uma palavra. Não vou conseguir responder. Toca o sino. Passamos? Passamos. Então vamos lá. Pergunta 6. O que não pode faltar em uma equipe? Empatia. Uma palavra. Isso? Empatia. Então hoje. tá. Pergunta 7. Uma referência pra você? Ana Cláudia. Quintana Arantes. Arantes. Maravilhosa. A gente aí vai ter que ser várias, né? Porque é uma pessoa que tem que falar nome e sobrenome. Ela fala muito sobre relação, muito sobre relacionamento com o idoso, muito sobre relacionamento familiar, e fala muito sobre luto também, sobre perdas. Eu acho que ela fala sobre o caminho, entendeu? Acho que isso o processo de envelhecer, ele não precisa ser dolorido, né? Então acho que a gente tá aí para facilitar isso também. Por isso que eu trouxe a questão do privilégio, né? Eu acho que envelhecer é um privilégio. Hoje é um privilégio, porque chegar aos 90 anos lúcido, né? Nossa. Foi um caminho que tu construiu. Então, pra gente poder envelhecer bem, qual que é o planejamento que tu faz hoje pra envelhecer bem, né? Então, os idosos não faziam esse planejamento, então eles estão sendo privilegiados de poder estar vivendo isso. Verdade. Não tinha, e toda essa consciência que a gente tem hoje sobre saúde não se tinha. E eu tenho os idosos, às vezes falam assim, mas como é ruim ser velho, mas só é velho ou só é idoso quem viveu, né? Quem tá vivo. Então, senão... E se tu tá vivo é porque tem méritos teus aí, exatamente, né? Tu também fez por merecer. Pergunta 8. Penúltima pergunta. Uma palavra que descreve o teu negócio, a tua residência. Personalização. Boa. Pergunta 9 e última pergunta. O futuro da geriatria em uma palavra. Necessário. É verdade, dado todo o contexto que temos aí, né, Fê? Necessário, é um caminho necessário para a sobrevivência das famílias, né, o número a natalidade, né, o nascimento de crianças é cada vez menor, então é algo necessário, não tem como fugir disso. Não.
E negócios nesse contexto, negócios nesse nicho, tendem a crescer muito. Ontem mesmo ainda estava recebendo uma família que fez muitas tentativas em casa, com cuidadores, com serviços de cuidadores, e aí ela falou que está muito insegura nessa mudança, mas ela também já fez todas as tentativas em casa e viu que não dava certo. E aí eu escutei ela e pensou, por que não dá certo? Eu entendo por que não deu certo. Não deu certo porque o idoso no seu habitat, ele segue entendendo que é ali quem manda ele. Então, quando tem uma pessoa que entra dentro do teu habitat, minha casa e minhas regras, né? Então, tá dentro do teu habitat, é difícil realmente tu conseguir mudar comportamento. Não vou tomar o remédio agora, vou tomar o remédio quando eu quiser, eu tô dentro da minha casa. E quando ele sai do seu habitat, ele passa a entrar num fluxo, numa organização, por mais que a gente vai adaptar, né, o idoso quando chega no Melamorato, se ele tá acostumado a tomar 2 banhos por dia, ele vai seguir tomando, né? Eu sempre digo, a gente vai personalizar, a gente vai se adaptar à rotina dele, não é ele que vai se adaptar a gente, né? Porque ele já tá fazendo a mudança de casa. Então, isso a gente tenta amenizar o máximo que pode em relação a isso. Como que o senhor gosta? Eu gosto de me servir ainda. Então, beleza, você serve. Eu gosto de feijão com mais grãozinho, tu gosta de feijão com mais caldinho. Então, a gente tenta se adaptar ao máximo a isso para que amenize essa situação, porque sair de casa já não é fácil, né? Já é um desafio. Então, eu sempre entendo essa dificuldade de ter cuidadores em casa. Casa seria talvez o melhor lugar da gente, em partes. Né? Porque dentro do meu habitat as regras são minhas, então é onde o idoso tem mais dificuldade de se adaptar. Então, quando tu vai olhar para isso, para esse contexto, tu vai entender também que é verdade, o idoso funciona muito melhor hoje saindo do seu lar. Né? Que nem a criança. Profundo. Criança em casa funciona de um jeito, na escola funciona de outro. Né? Real. A gente é assim, né? Em casa nós somos a gente se adapta aos ambientes. Né? A gente se adapta aos ambientes, exatamente. E Fê, pra gente finalizar o nosso podcast, nosso episódio, se todos os teus colegas enfermeiros, né, aí que são enfermeiros, mas que têm alguma vontade de empreender, mas que ainda não empreenderam e que ou têm o seu negócio já, mas enfim, se todos os enfermeiros pudessem te ouvir agora, que têm vontade de estar num negócio ou que já fazem algum negócio, o que tu diria para esses enfermeiros? Buscar conhecimento. Acho que acima de tudo, porque talvez eu não teria a mesma coragem de empreender se eu não tivesse uma boa base de conhecimento. Eu acho que o conhecimento vai te dar segurança, vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Eu sei que o negócio é aquela velha e boa frase, né? Comece e depois aprimora. Beleza, mas para ti poder saber aonde tu quer chegar, tu precisa buscar conhecimento. E hoje, os profissionais da saúde, eles simplesmente começam sem conhecimento. E aí é onde a gente se perde. É aí onde há falhas. Exatamente. Eu acho que buscar conhecimento sim, buscar trocas, né, buscar serviços de referência, que tu te espelha, eu acho que esse foi um caminho que eu segui, que eu busquei, que deu muito certo, assim. Estudar o mercado, né, tem muito de tudo, né, mas a gente precisa entender que tem espaço para todo mundo. Se cada um entregar de forma diferente, tem espaço para todo mundo. E buscar esse conhecimento além da faculdade, né? Sem dúvida. Porque tem muita a faculdade gente que não nos prepara. Não, de maneira nenhuma. Nós não temos nem cadeira de empreendedorismo na faculdade. Talvez agora tenha. Talvez tenha em uma ou outra. Mas hoje a gente não tem nem cadeira de empreendedorismo. Então, se é o teu sonho empreender, né? Se tu quer buscar isso, vá buscar conhecimento. Ele vai ser o norte de tudo. Ele vai ser a base de tudo. Ele vai mudar tudo na tua vida, né? Eu também sempre falo isso. Se não fosse o conhecimento hoje, também com certeza não estaria no lugar que eu estou hoje. A busca do conhecimento, ela tem que ser constante, né? Óbvio, mas eu digo assim, para te dar um start inicial, baseado no teu conhecimento. Se tu não tiver o mínimo de conhecimento acerca daquilo ali, é loucura demais. E não é conhecimento de redes sociais, né? Não. É conhecimento aprofundado. Porque hoje em dia todo mundo acha que entende de tudo olhando Reels na internet. E a gente, por exemplo, na faculdade, a gente tem cadeira de saúde do idoso, né? Então, tu aprende as necessidades do idoso, as fragilidades do idoso, mas cuidar do idoso, de fato, é totalmente diferente, né? Porque é o que eu falei, o lado emocional, o saber lidar com os conflitos, tu não acolhe só um idoso, tu acolhe uma família. Exatamente. Né? Então, onde está escrito isso? Né? Onde que tu busca isso? Onde que a faculdade ensina isso? Não. A forma que você tem que falar, como conduzir essa comunicação. É tanta coisa, né? Exatamente. Tem que olhar para muitos lados. Bom, Fer, foi um episódio e tanto.
Eu sabia que seria, não tinha dúvidas disso. Quero te agradecer o teu tempo, né, por ter dedicado estar aqui conosco hoje. Foi de verdade muito legal, muito bom resgatar aí também esse nosso contato através desse momento aqui. Para mim, eu fico sempre muito feliz de receber os meus convidados aqui do 981cast, porque é uma oportunidade, né? Por mais que a gente já se conheça há muito tempo, entender um pouquinho do que tá aqui nessa cabeça, nessa cabecinha, nessa mentalidade, faz toda a diferença. Eu sempre aprendo muito com os meus convidados, né? E eu espero também sempre plantar algum tipo de sementinha na mentalidade deles, no conhecimento deles, porque eu acho que é disso que a gente, para isso que a vida vale, né, pra gente estar sempre aprendendo, como tu falou da questão do conhecimento, mas principalmente se relacionando com pessoas que a gente gosta, que tem afinidades. Pra mim é isso, é relacionamentos, a vida a gente precisa fortalecer e cultivar relações, e estar aqui contigo hoje pra mim é isso, é fortalecer essa relação que é tão bonita. É recíproco, sem dúvida, né? É uma honra, eu me senti muito honrada de falar isso lá no início também, de estar aqui contigo. Te admiro muito como mulher e como profissional, né? Nos conhecemos em outra etapa, em outra etapa de profissional mesmo, em outra época, né? Do nosso amadurecimento, e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente pôde usar as ferramentas que a gente teve para poder prosperar, né? Então, isso só faz aumentar ainda mais a minha admiração. Sigo você sempre, acompanho, aprendo muito, assisto tudo, sempre tento aplicar o que eu posso lá no meu dia a dia também, né, porque tem muito sentido a experiência do paciente com o meu negócio. Total. Então, tenho muito a desenvolver ainda, a área de marketing, principalmente para mim, hoje é um grande desafio, né, que a gente estava conversando antes, mas te agradeço de coração, foi um prazer contar aí um pouquinho da minha história e contribuir. A tua história é muito linda e merece ser ouvida por muitas pessoas, né? Obrigada e parabéns mais uma vez pela tua trajetória, e te desejo ainda mais sucesso. Para nós, com certeza. Muito que essa sementinha que agora você está plantando reverbere e vire em frutos mais lindos ainda do que já estão aí no universo. Para nós, com certeza. Muito obrigada. Pra ti, eu que agradeço. E pra ti que esteve conosco até agora, muito obrigada. A gente é muito feliz aí de estar compartilhando conteúdos com vocês tão valiosos e que ajudam tanto no negócio, no dia a dia de vocês. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!